o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. Todos que têm sede. E assim, nesse sentimento de que o Espírito Santo, ele se move em nós. E, como foi falado, quais são os frutos do Espírito Santo? Como nós podemos entender que ele está em nós e que ele está agindo em nós? Gálatas 5, a partir do 16, nos fala sobre a vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, mas estão debaixo do amor. E os frutos do Espírito, quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que possamos buscar esses frutos.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
recorde em seu coração nome de pessoas, situações que precisam da tua intervenção. Seja você agora, nesse momento, alguém que dá suporte, aquele que é aquela cumbuquinha para levar a água a Jesus Cristo para a vida dessas pessoas. Rogue, ore, que a sua boca fale, que a sua língua agora se solte e interceda. Permita que o Espírito Santo, nesse momento, te dê liberdade, porque você está na casa do Pai. Tenha liberdade de orar e clamar por pessoas e situações. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Quero clamar, Senhor, pelas famílias, pela tua igreja. Senhor nosso Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, o caminho que a tua igreja está, por onde ela está indo.
guarda, Senhor, e ilumina. Toma nas tuas mãos, Senhor, as famílias. Cuida de cada um, Senhor. Restaura famílias. Restaura, Senhor, a vida daqueles que às vezes por pouca coisa deixam de falar um com o outro. Ah, Senhor, possamos perdoar mais. Nos ajude, Senhor, a não julgar, mas a perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou. Nos ajude, Senhor, todos os dias da nossa vida, porque o Senhor renova as misericórdias todos os dias. Nós nem merecemos, mas o Senhor, com a tua bondade, o Senhor vai renovando todos os dias, nos dando a oportunidade, Senhor, de vivermos um dia que nunca foi vivido. Um dia de poder te glorificar, te engrandecer. Um dia de clamar. Clamamos, Senhor, pelos nossos amados, amadas, nossos filhos, nossos netos. Clamamos agora, Senhor, pelas escolas. Clamamos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, em sofrimento. Senhor, vá lá. Esteja com cada um deles, com cada pessoa que cada um de nós aqui vem à mente. Que o Senhor vá lá. Que a tua presença faça diferença. Nós clamamos, Senhor, pela tua presença, mas não só aqui, Senhor. Que ela vá adiante, que ela vá, esteja lá com aqueles que nós amamos tanto, Senhor, abençoando, restaurando, cuidando, transformando. E esteja conosco, Senhor, e esteja com esses queridos, nossos queridos amados. Continua falando conosco, Senhor, através do Daniel, que vai trazer a palavra. Possamos estar com os ouvidos abertos, os olhos abertos, o coração aberto para receber a tua palavra, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, gente, bom dia. Vamos orar. Vamos orar. Ficamos de pé de novo, rapidamente. Vamos orar pelas crianças e também orar pelos adolescentes, né? Para quem não sabe, a gente então tem aí, durante esse tempo de palavra, então as crianças vão para lá e tem o seu espaço, o seu tempo de culto, e também os adolescentes, a cada domingo, tem o seu tempo ali, né, de conversa, hoje com o Eliseu e com a Débora, né? Então, vamos interceder então por eles. Senhor Jesus, é um presente, é um privilégio, é maravilhoso estar na tua presença. É ouvir, Senhor, a tua voz, adorar a ti. É isso que nós ansiamos, é isso que nós tanto precisamos. E saber de que o Senhor é esse que vem ao nosso encontro. O Senhor é aquele que prepara todas as coisas. É primeiramente o Senhor quem vem. Obrigado, Pai, por isso. Muito, muito obrigado. E eu te louvo, Senhor, te louvo pela vida dessas crianças. Te agradeço, Pai, porque são preciosidades. E clamamos e pedimos da tua bênção, Senhor, sobre eles. Que desde já possam caminhar com o Senhor, desde já possam conhecer ao Senhor.
que cresçam, se desenvolvam, sejam homens e mulheres segundo o teu coração. Da mesma forma, Senhor, a gente pede pelos adolescentes. Ó, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu quero clamar e quero pedir, continua, Senhor, a agir, a falar o coração desses queridos, enchendo eles do teu amor, Senhor, enchendo-os da tua presença, Senhor, da tua alegria. Abençoa, Senhor, abençoa aí o Eliseu e a Débora, Senhor, dê a eles das tuas palavras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ultimamente eu tenho meditado em textos do Antigo Testamento e agora, por causa também desses queridos aí dos adolescentes, tenho meditado muito sobre personagens bíblicos. A gente tem trabalhado personagens bíblicos do Novo Testamento e especificamente Pedro. E há muito tempo eu queria fazer assim uma revisão sobre Pedro, né? A gente pega pedaços assim, a gente vai vendo a história de Pedro com Jesus, e aí por causa dos adolescentes, foi muito legal, e eu consegui fazer um apanhado assim de Pedro e consegui até mesmo entender coisas que eu não estava muito familiarizado. E me chama muito a atenção justamente o discipulado de Jesus e Pedro. Claro, né, que você tem também aí os outros caras ali, os outros 11 discípulos nessa caminhada. E eu acho que vocês concordam comigo que esses caras passaram poucas e boas quando receberam o convite / chamado de Jesus. Eu gosto de colocar convite / chamado, né? Porque Jesus chega ali e, ó, gurizada, vem e me segue. E eles, com certeza, eles não tinham a menor ideia do que eles iam passar. E se a gente vai olhando os evangelhos, também a gente vai vendo depois nas cartas, né, que mesmo Pedro escreveu, situações em que Jesus os colocava. Então Pedro é um desses caras que, se nós olhamos para os evangelhos, passou por algumas situações com seus rompantes, com as suas oscilações, mas também com o seu amadurecimento. É muito, muito bonito de ver, e até mesmo engraçado, que Pedro vai batendo a cabeça, Pedro vai com aquele jeitão dele meio truculento, mas no decorrer da caminhada, ele vai conhecendo ao Senhor Jesus, e aí ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Embora então Pedro tenha sido uma figura controversa, nós temos um testemunho muito bonito a respeito dessa caminhada de fé com Jesus. Quando falamos de discipulado, e eu acho que vocês devem já ter ouvido aí durante esses últimos tempos, a gente tem falado muito, né, sobre discipulado, sobre microgrupos, e se a gente olha, por exemplo, com a visão e a missão da nossa comunidade, da CNE, o discipulado ele faz parte de um pilar, ele é um dos pilares muito fortes. E quando nós falamos desse discipulado, nós também não podemos deixar de lembrar justamente desse discipulado de Pedro com Jesus. E aí tudo começa com o encontro. Pedro tem um encontro com Jesus e esse encontro ele já dá um tom da conversa.
Tudo começa com um convite que vem do seu irmão, vem com André. E é muito legal de ver lá em João 1:35 a 42, que André chega a um ponto que ele vê Jesus, ele segue Jesus com outro discípulo e encontra o seu irmão Pedro e diz: Pedro, nós achamos o Messias. Vem ver, cara, nós achamos o Cristo. E aí Pedro vai, chega com seu irmão André perante Jesus e olha o que Jesus faz. Está lá em João 1:35 a 42. Pedro, você não vai ser mais chamado de Pedro, mas você vai ser chamado de Cefas. Olha só, o primeiro encontro em que Pedro tem com Cristo, o seu nome é mudado. Passa a ser de Simão para Cefas, que significa Pedro, que significa pedra. O significado também do nome de Simão é aquele que ouve. Aquele que é o ouvinte. Olha que precioso. Nesse primeiro encontro com Jesus, Jesus já diz: Pedro, tu não serás mais aquele ouvinte, mas você vai ser a rocha. Você vai ser esse cara em que se pode confiar. Depois, justamente, Jesus vai trazer uma palavra, né, sobre ti edificará a igreja. É uma profecia. Já é algo que Jesus antevém dizendo sobre Pedro em seu ministério em relação à igreja. Mas vejam que nesse primeiro encontro as coisas já tem mudanças, nós já vemos transformações. O nome de Pedro, então, é mudado. Ele é mudado de Simão para Pedro. Se a gente olha para a Bíblia, ali por Apocalipse 2:17, 3:5, nós vemos que a mudança de nome está associada à transformação interior. Só que, nesse decorrer da caminhada de fé, nesse discipulado com Jesus, Pedro não apenas tem o seu nome mudado, mas o próprio Cristo lhe dá um chamado. Os discípulos têm um chamado que é dado por Cristo. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase que Jesus diz assim para Pedro: você deixará de ser um pescador para ser um pescador de homens. Pedro recebe um chamado, os discípulos recebem um chamado desses encontros com Cristo. Eu chamo vocês para serem pescadores de homens. E aí, se nós olharmos para esse contexto, isso também está em Marcos. Os discípulos têm importantes ações. Primeiro, a ação deles é uma ação voluntária. Pedro e os discípulos não foram obrigados por Jesus, mas sim por opção pessoal. Eles escolheram ao serem chamados por Jesus. A ação deles foi uma ação imediata. Eles não disseram: Senhor Jesus, espera um pouquinho, deixa eu aqui ainda pescar mais um pouco, deixa eu cuidar dos meus negócios lá com a minha família. Não. Eles tomam uma atitude de prontidão, eles não hesitam, eles dizem: sim, Senhor, eu estou indo. A ação deles foi uma ação corajosa. Eles abriram mão do que era aparentemente bom, né, no seu presente, em prol de um futuro, até mesmo incerto, mas que era um futuro promissor. As coisas vão caminhando, as coisas vão andando. E aí, Jesus cria
um microgrupo. Tem uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente na igreja também, que é microgrupo. O microgrupo não surgiu agora, não surgiu com a gente aqui, o microgrupo surgiu com Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Olha que sacada interessante. Em Lucas 5,10, nós podemos ver que Pedro, Tiago e João, eles eram amigos de longa data. E esses caras, eles até eram sócios. Na pescaria, no seu trabalho, Pedro, Tiago e João eram sócios. E aí Jesus vai lá e cria aquele microgrupo, e aí passa a caminhar de forma mais íntima com os três. A gente vê pelas Escrituras que Jesus ele tinha um grande número de discípulos, mas ele precisou andar com os 12, e aí, ainda mais reduzido com os 3. Era necessário que eles tivessem proximidade, para que até mesmo o próprio Jesus pudesse ter suporte, para que Jesus pudesse até mesmo resistir em meio às suas tentações e dificuldades. Tanto que é Pedro, Tiago e João que vão estar com Jesus no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem, né? Os discípulos têm essa experiência maravilhosa de ver quem era Jesus realmente, porque Jesus mostra a sua glória. E aí aparecem Elias e aparecem Moisés. O Antigo Testamento, ali Pentateuco, ali os profetas representados. Mas Jesus havia chamado aqueles homens para estar junto dele nos momentos de dificuldade, nos momentos mais críticos, como também o próprio Getsêmani. Quando Jesus ele sofre antes da crucificação, Pedro, Tiago e João estão ali. Quem está assistindo The Chosen aqui? No próprio The Chosen é muito bonito de ver que já nos primeiros capítulos há uma interação, há uma intimidade maior com Pedro, Tiago e João. Na caminhada, então, desses discípulos de Pedro com Jesus, há um amadurecimento, há um crescimento, há uma aprendizagem. E aí, é muito legal de ver que Jesus ele tem uma pedagogia. A forma de ensinar os discípulos era justamente quando enfrentavam os momentos mais difíceis. Tempestades, perseguições. E aí eu fico pensando, o que resta para nós também, como discípulos de Jesus? Porque se esses caras experimentaram momentos de tribulação, momentos difíceis, o que resta para nós? Por que nós pensamos que as coisas têm que ser diferentes conosco, né? Por que Jesus não vai permitir que a gente passe por momentos de dificuldade para que venhamos a crescer? E aí, eu quero ver com vocês, queridos, um texto que também é bem conhecido para nós, que é lá em Mateus. Por favor, abram Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Olha o que Jesus faz com que os discípulos passem. E o que acontece com Pedro é algo muito também interessante. E que está justamente nessa pedagogia de Jesus, que fez com que Pedro pudesse amadurecer. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 31. A minha Bíblia diz assim:
Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Pedro experimenta sair da zona de conforto dele. Eu acho muito engraçado que Deus, ele não quer que nós fiquemos parados. Essa história da gente se acomodar na caminhada de fé, isso não existe para quem está firmado em Jesus. Como Pedro, somos chamados a dar passos de fé. Pedro, quando andou por sobre as águas, né, a gente vê, parece que então ele andou assim um pouquinho e ele deu aquela vacilada. Mas nessa caminhada, nesse andar, ele pôde experimentar de conhecer um pouco mais quem Jesus era. De experimentar do poder de Jesus. E com certeza, Pedro, ele experimentou um novo patamar. Ele experimentou mais uma mudança nesse discipulado com Cristo. O que de repente o que Deus pode estar chamando você, o que pode estar chamando a mim, quando Ele pede então para dar o próximo passo? Quais medos que nós precisamos enfrentar e vencer? Quem sabe, assim como os discípulos, né? Deus pode estar chamando você para que abrace o chamado que Ele tem para a sua vida. Quem sabe Ele quer que você experimente um pouco mais da presença dEle, do poder dEle. Assim como Pedro experimentou. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldades quanto a dar passos de fé. Eu sou mais daqueles que gostam de ficar na estabilidade, né? E lendo esse texto, ultimamente isso tem me inquietado. Tem mexido de forma que me pergunto quais próximos passos que o Senhor está chamando a dar, né? De repente Ele está dizendo como Jesus, venha. Né? Jesus, é muito engraçado que Jesus, ele não repreendeu Pedro. Jesus disse assim: Pedro, então venha. E até mesmo ali no fim, no último versículo que nós lemos, Jesus não diz assim: Pedro, você não tem fé. Jesus disse: homem de pequena fé. Pedro tinha uma pequena fé. Não que ele não tivesse, ele tinha uma pequena fé. E essa fé precisava ganhar corpo, ganhar força. Precisava ter amadurecimento. E aí nesse processo pedagógico de Jesus, Pedro ele segue. Nesse processo de amadurecimento, Pedro e os discípulos
aprendem a servir. Em João 13, 1-20, nós vemos o lava-pés. A necessidade que os discípulos tinham de compreender que Jesus não estava chamando eles para ter uma posição de poder, mas sim uma posição de serviço, uma postura de serviço, uma postura de amor. Jesus diz que entre eles deveria ser diferente. Jesus usa o exemplo também dos reinos, dos reis. Mas Jesus fala, não, entre vocês não será como os reis. Não será nesse processo dessa hierarquia, mas vocês são chamados a não exercer o poder, mas sim com amor e com serviço. Como atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus, temos amar e servir como Jesus fez. Pedro e os discípulos então vão amadurecendo no servir e no amar. Vocês estão entendendo mais ou menos como é esse discipulado? Como que Jesus ele vai trabalhando na vida de Pedro e dos discípulos? Como que as coisas vão indo desse encontro, desse chamado, do processo de mudança, desse processo de amadurecimento. E uma coisa que não pode faltar, e que isso está presente também no nosso discipulado com Jesus, é que, assim como Pedro, nós também erramos. Pedro não errou uma ou duas vezes, mas Pedro errou várias. Pedro ele agiu de forma afoita. Pedro repreendeu Jesus, olha só, Pedro repreendeu. Pedro negou a Cristo, negou 3 vezes. Mas a diferença é que Cristo, diante dos fracassos desse apóstolo, restaurou. Jesus agiu de forma a restaurar Pedro. No nosso processo de discipulado com Jesus, nós falhamos, nós caímos, mas a diferença está em que nós não precisamos permanecer em pecado ou caídos, mas Jesus é aquele que restaura. Jesus é aquele que cura. O agir gracioso de Jesus é o mesmo de Pedro em nossas vidas. Quando eu olho para essa caminhada de Cristo, de Pedro e os discípulos, eu me pergunto algumas coisas, e eu gostaria também de que você pudesse refletir de tudo aquilo que nós conversamos aqui, é que em qual fase nós nos encontramos? Nós precisamos de um encontro que seja impactante com esse Jesus? Será que Jesus ele está nos chamando para cumprir a vocação que Ele tem para nós? Você tem caminhado sozinho? Como aquela imagem, com aquela questão do microgrupo de Jesus? Quem sabe, Jesus pode estar dizendo, olha, cara, para de andar sozinho. Eu tenho pessoas para estar do seu lado. Quero que você esteja com pessoas que possam edificar você. Será que estamos aí num processo de aprendizagem na pedagogia de Jesus? Jesus está nos chamando para darmos passos de fé. Na nossa caminhada, nós estamos entendendo a necessidade de servir? Isso está claro para nós?
quando Jesus chama você, quando Jesus chama a mim, você tem claro que o serviço é algo essencial? E se você está quebrado, se eu estou quebrado, Jesus é aquele que pode restaurar. Jesus é aquele que quer restaurar. Jesus é aquele que quer operar na minha vida e na tua vida. Se você quiser olhar em casa, ler 1ª e 2ª Pedro, é muito, muito joia ver como que ali já nós temos um apóstolo maduro. Pedro, aquele Pedro ali dos evangelhos, é já um cara diferente. Aquele que era explosivo, impulsivo, oscilante, agora age de forma humilde, age em graça, em gentileza e firmeza. Pedro torna-se um servo e autêntico discípulo de Jesus. E justamente essa obra que Jesus operou na vida de Pedro, também quer operar em nós. Quer operar em mim e quer operar em você. Amém? Pai, eu te agradeço, te louvo, porque o Senhor age de formas tão maravilhosas. Da forma como o Senhor agiu com Pedro e agiu com os discípulos, nesse discipulado tão bonito, o Senhor também age e quer agir nas nossas vidas. O Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe como nós chegamos, o Senhor possivelmente está agindo em muitas vidas aqui, Senhor. E eu clamo e peço que o Senhor esteja abençoando cada querido aqui, cada querida, que possamos, Senhor, crescer em intimidade contigo, crescermos nesse discipulado e que possamos dar muitos frutos. Que sejamos, assim, discípulos teus, maduros, discípulos que fazem também discípulos. Porque se nós olharmos para a história, vemos o quanto que Pedro e também os outros discípulos foram instrumentos teus. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontra a graça
e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Vamos ficar de pé, queridos? Que o Senhor Deus assim te abençoe, que o Senhor Deus assim te guarde, que o Senhor assim te sustente, que Ele assim conduza os teus passos no decorrer deste dia, no decorrer desta semana, que o Senhor assim possa dar a você sabedoria, dar discernimento, que você possa assim também crescer nessa caminhada de fé, nesse discipulado com o Senhor Jesus. E que assim você seja instrumento, seja bênção na vida das pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, queridos.